Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, a lição dos adultos, do primeiro trimestre de 2022, cujo tema do trimestre é a supremacia das Escrituras e o subtema a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós já estudamos a lição de número 1, que foi ontem, dia 2 de janeiro, cujo título foi A Autoridade da Bíblia. Domingo próximo, querendo Deus, estudaremos a lição de número 2, cujo título é A Inspiração Divina da Bíblia. A Inspiração Divina da Bíblia. E neste contexto nós vamos fazer a leitura diária de hoje, segunda-feira, que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro. Eu acho legal quando os irmãos dizem, vamos ler na segunda de Pedro. A segunda de Pedro é a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, e a epígrafe desse texto diz: os autores bíblicos escreveram inspirados pelo Espírito Santo, haja vista que o tema da lição 2 será a inspiração divina da Bíblia. Eu vou fazer leitura hoje na Bíblia versão de Jerusalém, na Bíblia versão de Jerusalém. Esta daqui, segundo dizem os teólogos, pesquisadores, é uma das versões mais próximas do original, a versão de Jerusalém. Então vamos ler na versão de Jerusalém a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Diz assim: pois que a profecia jamais veio por vontade humana. Preste atenção. A profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo, pode traduzir aí para a versão Almeida Revista e Corrigida, para inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Veja bem, nós estamos diante de um trimestre onde fala que a palavra de Deus é soberana e fala também que ela é inerrante, que ela é infalível. Neste contexto da bibliologia, pois estamos falando da Bíblia, nós temos que ela foi inspirada e é necessário que nós compreendamos que a Bíblia foi inspirada ou não a teremos com o valor que ela realmente merece ter, com o valor que ela tem. Por quê? Porque alguém pode dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. E nós sabemos que se a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia também pode conter a palavra de homens. A Bíblia pode conter a filosofia puramente humana. A Bíblia pode conter somente a razão de alguém. E a Bíblia ela é posta de uma forma que qualquer um que leia a Bíblia com responsabilidade, pois há quem esteja lendo a Bíblia para fundamentar seus desvios, suas teorias, suas ideologias loucas, mas quem lê com responsabilidade, como dizia o pastor Antônio Gilberto, numa vez que nós nos reunimos na Casa da Cultura, lá em Barreiras, me parece que em 1999, o cientista com C maiúsculo, ele não nega a Bíblia. Então quem lê a Bíblia com responsabilidade sabe que existe uma linha ali, onde alguém é obrigado a ter feito alguma coisa, alguém ter traçado aquelas linhas, ele há de compreender que a Bíblia não tem somente a razão humana. A Bíblia tem a razão humana porque a forma escrita é humana, a forma de colocar parágrafos é humana, a forma de registrar fonemas é humana, o meio de transmissão entre uma pessoa e outra é humana. O meio de fazer com que ela chegue a vários locais, a vários continentes, é humana. Hoje até nós temos a Bíblia em mídia e isso também é humano. Foram os homens quem agiram e transformaram elas em mídia, numa linguagem que dá para ser interpretada pelos computadores e pelos demais aparelhos eletroeletrônicos. No entanto, a Bíblia ela é algo mais, porque eu não posso compreender, eu não posso aceitar que alguém que escreveu numa certa época e 1.600 anos depois outra pessoa escreveu, o assunto dos dois bata igual. Eu não posso aceitar que isso é pensamento humano.
Eu não posso aceitar que uma pessoa que escreve no cativeiro, como é o caso de Ezequiel, e outro que escreve do palácio, como é o caso de Daniel, e os pensamentos batem iguais, porque as profecias, elas coadunam. Eu não posso aceitar que alguém que está em Babilônia e alguém que está lá em Israel, lá em Jerusalém, uma diferença, uma distância enorme, os assuntos batem e seja pensamento humano. Eu não posso aceitar que seja pensamento humano. A minha mente tem que ir mais além. Eu preciso entender que ali tem Deus agindo. Se nós pegarmos a Bíblia nos pequenos detalhes e observarmos que a Bíblia tem uma linha central, chama-se Jesus Cristo, nós vamos perceber que existe uma mente humana por trás disso. A Bíblia, ela foi escrita e aqueles que colocaram no papel, que existe uma mente divina por trás disso, é o que eu quis dizer. Não é só que existe somente uma mente humana, tem uma mente divina por trás disso. Porque vê o que está além da cortina. A Bíblia foi colocada no papel por homens, correto. Mas acontece que esses homens colocaram palavras que até hoje ninguém conseguiu mudar essas palavras. Isto mostra a inspiração. É como se todos eles estivessem escrevendo e o autor da Bíblia estivesse segurando a mão de cada um para que, como uma pena, fosse escrevendo. Aí parava aqui, ia no outro e ajudava também, e ajudava. No final, quando você pega todo o texto e você junta ele, você percebe que mesmo em um mosaico, o texto completo da Bíblia, ele traz uma ideia, ele traz um pensamento. Tanto é que no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, foram produzidos vários livros, e lá na época da Reforma Protestante, em 1547, quando fizeram a Contra-Reforma Protestante, tentaram incluir na Bíblia textos que sustentavam suas ideologias pagãs, mas caiu por terra, não teve validade porque os textos não tinham inspiração divina. Por isso são chamados de apócrifos. Você pega a Bíblia, você vê uma carta pessoal enviada de Paulo para seu amigo Filemon, por exemplo, ou de Paulo para Tito, que também, além de ser pessoal, também é pastoral. E você vai para o Antigo Testamento e as cartas batem. Você pega as epístolas do apóstolo Paulo e trabalha com as epístolas dele, e ele está ligando as epístolas dele a todos os livros do Antigo Testamento. O que dizer de escritor aos Hebreus, que eu particularmente creio que foi Paulo o escritor, onde ele pega todo o contexto lá do Antigo Testamento, do Êxodo, do Levíticos, do Número, do Deuteronômio, e chega em Hebreus e esclarece perfeitamente dizendo: Jesus Cristo é superior. E eu já disse, Jesus Cristo é o tema da Bíblia toda. O que não dizer do livro de Daniel, que foi escrito cerca de quase 500 anos antes de Cristo, ou mais de 500 anos antes de Cristo? E você vem no Novo Testamento, fechando o Novo Testamento, João escreve as cartas que ele recebeu e registra as visões que ele teve, depois do capítulo 4, quando a voz disse: suba aqui e te mostrarei as coisas que breve hão de acontecer. E João registra cada um daqueles detalhes e bate perfeitamente com o livro de Daniel. Nós não conseguimos lembrar nenhuma frase correta de alguém. Você faz aquela brincadeira do telefone sem fio, coloca muitas pessoas numa linha e eles vão pronunciando o que estão ouvindo, No final, o que é dito lá no final não bate nada com o que foi dito no início. Já a Bíblia, a palavra de Deus, ela consegue manter esta linha de início ao fim, porque ela tem a inspiração do seu autor, que é Deus. Os homens simplesmente foram amanuenses, só escreveram, mas Deus foi quem inspirou toda a Bíblia. Por isso que o texto diz que nenhuma parte da Escritura, até mesmo aquilo que você acha que está errado, foi produzida senão por inspiração divina. Legal, né? Domingo na Escola Dominical terá mais. Questione seu professor, fica na paz do Senhor.